Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema que toca a vida de todos nós diariamente: a nossa relação com o dinheiro e os bens materiais. Este é um assunto que, curiosamente, Jesus abordou com muita frequência. Cerca de 1/3 de suas parábolas referem-se a dinheiro e possessões. E por que isso? Porque nosso relacionamento com os bens materiais revela muito sobre nossa relação com Deus e com o próximo. Muitos de nós vivemos com dúvidas, incertezas e até mesmo culpa sobre como conciliar nossa fé com nossas finanças. Será que devo prosperar? É errado ter riquezas? Quanto devo doar? A Bíblia parece, às vezes, apresentar mensagens contraditórias sobre este tema. Mas hoje quero compartilhar um pouco sobre a minha interpretação a respeito do que as Escrituras realmente nos ensinam e desfazer algumas confusões comuns. Talvez o ensinamento mais fundamental de Jesus sobre o dinheiro esteja na seguinte passagem: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, o Senhor não está preocupado com quanto temos, mas com o lugar que o dinheiro ocupa em nosso coração. Quando Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Mateus 19:24, ele não estava condenando a riqueza em si, mas alertando sobre o perigo de confiar nela. Irmãos, entendamos bem, não é pecado ser rico. Abraão, a quem chamamos pai na fé, era um homem de grandes posses. Davi, José de Arimateia, Lídia, todos eram pessoas abastadas, que serviram fielmente ao Senhor. O apóstolo Paulo não escreveu que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo 6:10. Uma das confusões mais comuns entre os cristãos é a ideia de que prosperidade material sempre significa aprovação divina e que dificuldades econômicas seriam um sinal de desfavor. Alguns pregam o que chamamos de Evangelho da Prosperidade, sugerindo que Deus sempre quer que sejamos materialmente ricos. Contudo, a Bíblia apresenta uma realidade mais complexa. Jó era um homem íntegro e reto, que perdeu tudo o que tinha. João Batista vivia no deserto com vestes de pelos de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Na verdade, a Bíblia ensina que a verdadeira prosperidade vai muito além dos bens materiais. Como disse o apóstolo João: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. João 1:2. A prosperidade bíblica inclui paz interior, relacionamentos saudáveis, propósito de vida e, acima de tudo, comunhão com Deus. Lembram-se da história do jovem rico nos evangelhos? Este era um homem que se aproximou de Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele afirmava ter guardado todos os mandamentos desde a juventude, mas Jesus, conhecendo seu coração, lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19:21. A Bíblia nos conta que o jovem saiu triste, pois tinha muitas propriedades. Esta passagem causa inquietação em muitos corações. Afinal, será que todos nós, como cristãos, devemos nos desfazer de tudo que temos para seguir a Cristo? Observem, porém, que Jesus não deu esta mesma orientação a todos que encontrou. Para aquele jovem específico, as riquezas haviam se tornado um ídolo, algo que o impedia de seguir a Cristo com todo o coração. Em contraste, quando Zaqueu, após seu encontro com Jesus, decidiu doar metade, não tudo, de seus bens aos pobres, o Senhor declarou: Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:8-9. O
chamado universal não é a pobreza material, mas ao desapego, a disposição de colocar tudo o que temos a serviço do reino. Para alguns, como Francisco de Assis, isso significou renunciar a tudo. Para outros, como Lídia, a vendedora de púrpura, significou usar seus recursos para hospedar a igreja e apoiar a missão. Às vezes, pensamos erroneamente que buscar melhoria financeira é algo mundano, não espiritual. Mas a Bíblia valoriza o trabalho honesto e a diligência. Em Provérbios 10:4, lemos que a mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Paulo exortou os tessalonicenses dizendo: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tessalonicenses 3:10. Na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, Jesus conta a história de um senhor que, ao viajar, confiou diferentes quantias de dinheiro a 3 servos: 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro, conforme suas capacidades. Ao retornar, o Senhor elogiou os 2 primeiros servos que investiram e duplicaram seus recursos, dizendo-lhes: muito bem, servo bom e fiel. Porém, repreendeu severamente o terceiro servo, que por medo simplesmente enterrou seu talento, chamando-o de servo mau e negligente, e tirando-lhe até mesmo o que tinha. Esta parábola nos ensina que Deus nos dá capacidades, oportunidades e recursos diversos para que os desenvolvamos e multipliquemos com sabedoria e ousadia, não para que os desperdicemos ou os guardemos inativos por medo ou insegurança. Portanto, não há contradição entre fé e busca por crescimento profissional ou financeiro. O problema surge quando essa busca se torna obsessiva, quando sacrificamos princípios éticos, tempo com a família ou saúde espiritual no altar do sucesso material. Jesus nos adverte: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. E como conciliar a prudência de guardar recursos com o chamado à generosidade? Em Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 8. Somos aconselhados a observar a formiga que, sem ter chefe, prepara no verão o seu alimento, junta no tempo da ceifa o seu mantimento. Planejar para o futuro não é falta de fé, é sabedoria. Ao mesmo tempo, o Senhor nos chama a ser generosos. Dai, e vos será dado. Lucas 6:38. Paulo escreveu aos Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Coríntios 9:7. O equilíbrio está em ser bom administrador do que Deus nos confiou. Isso significa poupar com sabedoria, investir com prudência, mas também compartilhar com generosidade, evitando tanto a avareza como a imprudência. Sobre o dízimo e as ofertas, muitos se perguntam: quanto devo doar? O dízimo ainda é obrigatório? No Antigo Testamento, o dízimo era parte do sistema de sustento dos levitas e do templo. No Novo Testamento, embora o princípio de contribuição proporcional permaneça, Coríntios 16:2, a ênfase muda para a doação motivada pelo coração, não por algum tipo de obrigação legal. Jesus elogiou a viúva que deu 2 pequenas moedas, não pela quantia, mas porque deu tudo o que tinha para viver. Marcos 12:44. O que importa não é tanto o valor, mas o sacrifício e a atitude do coração. Alguns podem doar mais de 10%, outros menos, dependendo de suas circunstâncias. O importante é que nossa doação seja regular, planejada, não apenas ocasional, proporcional, conforme nossa capacidade, sacrificial, que custe algo, não apenas o que sobra, e alegre, não por obrigação, mas por gratidão. Sobre dívidas, a Bíblia nos adverte que o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Embora não proíba todo tipo de empréstimo, a Escritura nos incentiva à cautela.
Infelizmente, vemos hoje muitos irmãos sobrecarregados por dívidas imprudentes que comprometem não apenas sua paz, mas também seu testemunho cristão. Da mesma forma, a parábola do rico insensato, Lucas 12:16 ao 21, nos alerta contra a falsa segurança das riquezas acumuladas. Seu erro não foi planejar para o futuro, mas confiar apenas em suas posses, esquecendo-se de Deus e de compartilhar com os necessitados. A Bíblia apoia tanto o planejamento prudente. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, Provérbios 22:3, quanto à confiança na providência divina. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, Mateus 6:34. Não são contradições, mas dimensões complementares da sabedoria. Por fim, queridos irmãos e irmãs, ao concluir esta reflexão, voltemos à pergunta fundamental: onde está o nosso tesouro? O que ocupa o primeiro lugar em nosso coração? Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, prometendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esta é a verdadeira sabedoria financeira. Usar os recursos temporais para fins eternos, ser rico para com Deus, investir no que verdadeiramente permanece. Que Deus nos conceda discernimento para viver uma vida financeira que o honre. Que sejamos conhecidos não pela quantidade de bens que acumulamos, mas pela integridade, generosidade e confiança em Deus, que demonstramos em nossa relação com o dinheiro. Se esta reflexão tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que possa estar precisando desta mensagem sobre sabedoria financeira bíblica. Nos comentários, gostaria de saber se você concorda com este ponto de vista e como tem aplicado os princípios bíblicos em suas finanças. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.